Boa noite, novamente aqui estamos para dar início a mais um estudo do livro Saúde Existencial. Nós estamos ainda abordando o primeiro capítulo da obra e hoje com o subtema O Transformador da Vida. Vamos para a nossa introdução, fazendo um breve comentário de um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Esse extraído do Evangelho de João, o Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem de João, capítulo 3, versículo 29 e 30, que diz assim: Se realmente desejas estender as claridades da tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Então vamos fazer aqui alguns apontamentos em cima desse texto para a introdução do nosso estudo. Emmanuel sempre nos convida a refletir, e por isso ele começa aqui nos propondo exatamente isso. Se realmente desejas estender as claridades da tua fé, e ele coloca se, porque na verdade ele nos convida a uma reflexão aprofundada sobre o que está por trás das nossas intenções, muitas vezes estabelecidas numa divulgação espírita proselitista, de conseguir mais adeptos. E é por isso que ele diz: se realmente desejas estender as claridades da tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos. Vamos analisar até aqui. Emmanuel coloca como sendo o fator imprescindível para percebermos as nossas verdadeiras intenções em divulgar, em levar o conhecimento espírita para outros, na medida em que, de fato, o compromisso e o esforço de mudança de pensamentos, palavras e atos, de fato já esteja sendo alvo de verificação no dia a dia por cada um de nós. E para fechar o entendimento sobre isso, Emmanuel diz enfaticamente: no convívio com todos os que te cercam o coração. Porque é justamente nesse convívio com familiares e com pessoas que mais constantemente se relacionam conosco, é que essa prática de esforço, de despertamento espiritual, aonde todo um alicerce de mudanças profundas em nós esteja de fato acontecendo, é que desse modo nós estaremos não só mais habilitados na divulgação da palavra do Mestre, mas sobretudo levaremos, através do nosso esforço, as vibrações de um espírito convertido, que já trabalha interiormente as bases espirituais profundas do ensinamento do Cristo. E com essas observações nós vamos para o estudo dessa noite, que
abordará o subtema transformador da vida, parte do primeiro capítulo do livro Saúde Existencial, o despertar para a essência da vida. O indivíduo que assume a condição de aprendiz da vida converte-se em um transformador em busca da própria iluminação. É esse o maior compromisso que realizamos reencarnados no mundo físico. Lembrando aqui que no último estudo fizemos algumas abordagens sobre essa questão do aprendiz da vida e os pré-requisitos que estão incluídos nessa característica, entre os quais o principal, o da humildade. Então, assumido essa condição de aprendiz, converte-se em transformador em busca da própria iluminação. Então aqui é onde nós vamos entendendo o contexto desse tema, o transformador da nossa vida. E aqui, como é salientado, é o maior compromisso da nossa caminhada evolutiva. É sobre isso que nós estaremos vendo ao longo do estudo dessa noite. Podemos ter diante da vida 4 formas de atuação: rebelde, revolucionária, transformadora e iluminativa. As 2 primeiras são posturas eminentemente egóicas, negativas. Somente as 2 últimas aliam a intenção positiva a uma direção adequada. Então, para sintetizar de forma didática, o objetivo dessa lição foram enquadrados essas 4 principais formas de atuação nossa perante a vida. A rebelde, a revolucionária, como aspectos egóicos e negativos. A transformadora e a iluminativa como positivas e de uma direção adequada. Nós iremos abordar cada uma em particular. Rebelde. Nessa postura, a pessoa assume uma posição de falsa ausência de poder. Ela já sabe o que necessita mudar, como fazê-lo, mas toma uma postura falsa de impotência diante da ação a ser realizada. Essa postura da rebeldia é aquela atrás da qual encontram-se um grande campo para os distúrbios emocionais que tem envolvido muitos de nós, principalmente aqueles ligados à depressão e à ansiedade. A rebeldia, que caracteriza uma atitude de falsa impotência diante da ação a ser realizada, ela tem na sua base o profundo subsídio do egoísmo e do orgulho, no qual, a se deparar numa situação cuja superação é necessário o desejo e o direcionamento adequado para superar, surge como decisão e atitude negativa a não aceitação e o estabelecimento da rebeldia perante aquilo que a pessoa sabe qual é o problema, sabe que precisaria se esforçar para superar, mas se nega a fazer isso.
ela quer uma realidade diferente daquela que se apresenta. Mas como traz em si o orgulho que não se dispõe a transmutar, quer que os outros façam isso por ela, especialmente Deus. Então, esse esforço que seria necessário para a superação, para a transmutação, a pessoa se nega a fazer. E já que aquele problema que lhe surgiu no caminho, ela não procurou, ela também não aceita fazer o esforço necessário para a superação. Segunda atitude perante a vida, revolucionária. É alguém que também não aceita as condições adversas da vida, mas tem uma postura reativa. Quer mudar tudo de forma caótica, reagindo contra as circunstâncias que a vida apresenta. Então, essa também é uma atitude negativa em termos de solução eficaz. Porque a pessoa reage, mas reage de forma desastrosa, caótica, aonde esbarra-se em tentativas de superar um problema, mas que pela forma precipitada com a qual utiliza, não consegue. Nessa postura, o indivíduo assume o movimento da prepotência, poder exercido pela força, pois se acredita onipotente, capaz de mudar tudo à sua volta, quer mudar tudo e a todos, à força. Essa característica da postura revolucionária e que normalmente apenas piora os problemas que a pessoa tenta resolver. Agora, a postura transformadora, que é o tema, inclusive, desse estudo de hoje. Também não aceita as condições adversas da vida, mas tem uma postura proativa. Aceita as situações que não pode mudar e busca realizar todas as ações para mudar aquilo que pode. Então, nessa postura transformadora, a pessoa, ela tem atitude e passa a querer resolver o problema. Inclusive, como aqui é salientado, numa postura proativa. Postura proativa é aquela onde a pessoa, por experiência própria, já tem ideia do problema que vai enfrentar até antes dele acontecer. Por isso a palavra pró, que é antes, é de ser ativo quanto antes. E nisso, separa adequadamente aquilo que ela pode e deve mudar daquilo que não está nas suas condições mudar. Alia a boa intenção do desejo de mudar às dificuldades do caminho. Com a direção adequada, com isso vai transformando todos os obstáculos, realizando cada ação de forma gradativa e suave. É para esse foco que nós somos direcionados a atenção, para ter essa atitude transformadora, aonde percebemos nas dificuldades e obstáculos que surgem circunstâncias ou necessidades que precisam ser trabalhadas e superadas. E, inclusive, extraído a lição de aprendizagem que essas situações nos possibilitem. Postura iluminadora é aquela que, depois de se transformar, transmuta-se,
transcende-se, iluminando-se. É alguém que, depois de ter superado o nível de todas as formas, angeliza-se, é o último estágio da evolução. Então, essa última postura iluminadora perante a vida, ela é o resultado de uma construção gradativa, inclusive antecedida por aquela que acabamos de citar, transformadora, aonde, à medida em que o espírito, durante a sua encarnação, trabalha de forma eficaz situações, dificuldades, sempre aprendendo com todas elas, vai se habilitando a estágios de conquistas evolutivas mais adiantadas. É fundamental que todo aquele que deseja despertar para a essência da vida, adquirindo a saúde existencial, reflita sobre as suas ações de rebeldia e tentativas de revolucionar e se torne um transformador. Então aqui nós somos chamados a atenção a esse fato de que é preciso autoanalisarmos-nos, buscar o autoconhecimento e perceber as características das nossas atitudes perante a vida, sempre tendo em conta que o passo ideal no processo de ser um transformador da vida é necessário termos superado tendências à rebeldia, ou à atitude revolucionária que muitas vezes caracterizou-nos emocionalmente em encarnações passadas. Quando topamos com dificuldades ou problemas que nos pareceram sufocantes ou acima das nossas possibilidades de superação. Mas agora, sobretudo com o conhecimento espiritual da vida, do Evangelho do Cristo, como a doutrina espírita nos possibilita, nós podemos e temos as condições ideais para encarar a vida de forma transformadora. De sempre que nos toparmos com situações ou dificuldades imprevistas, mesmo que grandes, termos a atitude de buscar naquelas situações lições, motivos para que aquilo esteja nos acontecendo, objetivando extrair lições positivas. É isso que aqui nós somos chamados a atenção. E parar de uma vez por todas com as falsas saídas que levam pelo campo da rebeldia ou de atitudes precipitadas que caracteriza a postura revolucionária, porque essas apenas acentuam o peso de egoísmo e de orgulho que nós podemos ainda trazer do nosso passado encarnatório. É essencial que reflita que a vida, em todas as suas manifestações, sejam elas adversas ou prazerosas, é um convite para o despertar do Cristo interno, a essência divina manifesta em cada um de nós. Então, aqui nesse último tópico que trouxemos para analisar no estudo dessa noite, é preciso, tal como o apóstolo Paulo já dizia nas suas cartas, sei viver na abundância, sei viver na escassez, sei viver
quer em situações agradáveis ou desagradáveis, e não me prenderei a nenhuma delas. É assim que Paulo fala em uma de suas cartas. É essa postura que nós somos chamados a ter, tá? De encarar perante situações, quer de facilidades, quer de dificuldades, oportunidades para o crescimento espiritual nosso. E para, como o texto aqui ainda diz, o despertar do Cristo interno, a essência divina manifesta em cada um de nós. Tendo essa atitude, nós estaremos nos prevenindo, tomando as medidas profiláticas mais adequadas, a não sermos vítimas das doenças do sentido, as doenças da emoção, que têm trazido muito sofrimento, muita dificuldade para uma grande parte da humanidade, porque é aí onde se alojam as depressões, as ansiedades, as síndromes do pânico. Para que de fato nós nos habilitemos a não sermos vítimas, que aqui até diríamos de nós mesmos, porque essas doenças do sentido ou das emoções, a própria pessoa é que faz a sua atitude de rebeldia ou revolucionária, gera um sofrimento ou uma punição nova para si mesmo. E é exatamente sobre isso que esta obra estará tratando conosco, saúde existencial, ao longo desses estudos. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite para todos.